Boa noite, pessoal. Estamos agora ao vivo, iniciando mais uma programação de produto na Startse. Hoje a gente está aqui com um tema muito interessante, futuro da mobilidade, o impacto disso nas edificações, na construção. Meu nome é Mariana, sou do departamento de produto da Build e estou aqui com dois convidados super especiais e a Tati, que vai me ajudar a conduzir aí essa palestra. A Carol da Nave, o Gabriel da Nave, eles vão se apresentar, contar um pouquinho mais para vocês da empresa. Uma empresa super interessante que está participando de vários projetos com a gente, entendendo um pouco mais dos nossos clientes, das tendências que estão por acontecer. E agora coloca a bola aí para eles para se apresentarem. Oi, pessoal, eu sou a Tati, da área de produto, cuido da nossa parte de padronizações, interfaces, fluxos, métodos, pesquisas, junto com a equipe toda de produto, e vim bater esse papo junto com a Naves aqui para mostrar para vocês o trabalho de pesquisa. Eu sou o Gabriel, sou diretor da Ideia 1 Arquitetura e também sou um dos cofundadores da Nave junto com a Carol. Eu sou a Carol, designer de emoções, diretora de processos criativos e estratégicos da Nave. Falando rapidinho, o que a gente acredita, tá? A gente está, na verdade, no match ideal, porque a Nave e a Build acreditam nos mesmos valores, a gente tem as mesmas crenças, que é o seguinte, a gente não trabalha sem esse sangue no olho por entender o comportamento das pessoas e criar projetos que façam sentido para elas. Então, a gente tem como viés no nosso olhar o filtro do design emocional e o filtro da arquitetura e do urbanismo para conseguir integrar todos esses âmbitos para projetos com muito mais significado e muito mais relevância. Então, a gente foi chamado hoje para falar sobre... Já posso começar, gente, compartilhando a tela aqui? Bora lá, Carol, vamos lá. Então vou compartilhar aqui, porque eu sei que a gente só tem 40 minutos. Me avisa se vocês estão vendo, gente. Já está aparecendo, Carol. Já está? Tá, então o que a gente está fazendo aqui? A gente veio falar sobre o futuro da mobilidade, do estilo de vida e o impacto nas edificações. Então, a gente estuda muito comportamento, não só comportamento de consumo, mas de estilo de vida e como isso impacta na cidade. Se a gente fala de cidade, a gente fala de edificações, a gente fala de mobilidade. E para isso, então, a gente tem um roteiro que a gente vai seguir nessa nossa conversa, que é um escopo de 4 pilares. A gente começa trazendo um contexto das crises como antecipação de tendências, não somente essa crise que a gente está vivendo agora, mas todas as outras que já passaram por nós e tiveram um impacto na humanidade. Em seguida, a gente abrange a temática da mobilidade versus urbanismo, tempo e tecnologia e abraça, então, o conceito do novo habitar. Eu vou passar a bola para o Gabriel, que vai começar com a gente falando das crises como antecipação de tendências. Bom, no curso da história, né, o que a gente viu em todas as crises, grandes crises que a humanidade passou? Por mais que a gente esteja agora no meio de uma grande crise e tem muita sensação negativa e tem muita coisa, muitas incertezas que nos deixam num cenário de talvez pensar que logo à frente, como é que vai ser esse novo mundo, né? O que a gente acredita e o que a gente viu que depois de todas as grandes crises, existe sim um impacto positivo na vida das pessoas, na vida das cidades e na sociedade. Isso a gente resgatou algumas crises, assim como o grande incêndio de Londres em 1666. O resultado dele depois foi uma melhoria no sistema de segurança das edificações. A gente tem o nosso lado aqui brasileiro, né, que teve a crise da Boate Kiss, onde várias pessoas morreram, e ele também influenciou um novo código, né, uma revisão do Código de Edificações Nacional, depois dessa crise. A epidemia da cólera, mais ou menos na época, no ano de 1850, também exigiu que a cidade se reestruturasse e investisse drasticamente numa infraestrutura de saneamento básico. Então, é algo que a gente, né, padrão para nós hoje em dia. Se não fosse essa crise, talvez
ela demoraria mais para acontecer, mas era algo que estava acontecendo pontualmente nas cidades. E as mortes com tuberculose, que aconteciam no final do século XIX e ainda passando para o início do século XX, também foram uma antecipação de alguns pilares da arquitetura modernista. As janelas, os grandes vãos de iluminação, de busca pela luz natural, os terraços-jardim, o pilotis como uma área de interface entre o externo e o interno, com melhoria de ventilação também da base das edificações. Todas essas características da arquitetura, elas já estavam acontecendo e sendo exploradas em diversas maneiras no mundo, né? Muito também pela tecnologia da época do concreto armado, mas ela sim foi antecipada e talvez retratada na arquitetura moderna também por causa da tuberculose. E o que a gente vê, então, que as crises, como a gente pergunta como é que vai ser o mundo, as cidades vão ser muito diferentes, né? O que vai mudar no mundo pós-pandemia? O que a gente viu que, na verdade, não, no que a gente acredita, não tem tanta novidade assim, mas, na verdade, a gente tem uma antecipação de várias tecnologias ou de várias tendências que já estavam acontecendo no mundo e agora vão acontecer muito mais rápido. A crise, ela antecipa o que já era o inevitável. E falando um pouco de mobilidade e urbanismo, assim, para falar de mobilidade, a gente tem que falar sobre cidades, né? E as nossas cidades, também um movimento que já vinha acontecendo, e muitas cidades consideradas como uma melhor qualidade de vida, são cidades que investiram ou que já existia uma estrutura urbanística que é o conceito do novo urbanismo. O que é esse novo urbanismo? Na verdade, parafraseando o nosso grande urbanista, o Jaime Lerner, né, o novo urbanismo é o velho urbanismo que nós esquecemos, né? Então, quando a gente vai em cidades, geralmente também no velho mundo, que tem aquela qualidade urbana, dos cafés, dessa vida que tu quer caminhar pela cidade, tu consegue enxergar as pessoas querem circular nos espaços urbanos, né? Existe uma dimensão humana na cidade que esse novo urbanismo proporciona, né? Isso já era uma tendência antes, e a gente acredita que essa tendência, esse resgate por cidades mais caminháveis, é algo que vai continuar crescendo. E também já passando para algumas coisas que já estão acontecendo também, já vinha acontecendo, e agora, durante a pandemia, teve uma procura exponencial, que são bicicletas compartilhadas ou patinetes eletrônicos, enfim, toda essa micromobilidade que a gente chama, que é desde um skate até um carro individual ou um triciclo, essa gama de invenções que estão acontecendo ali, e tem muito caminho ainda para acontecer, é algo que essa nova geração já era muito adepta a esse conceito, e a gente está vendo que isso vai continuar e pode ser uma das soluções para as nossas cidades, principalmente as cidades brasileiras, que ela não, né, a gente tem um investimento público em mobilidade urbana que a gente, né, ele sempre está atrás dos investimentos privados. Gabriel, voltando um pouquinho aqui, você dizendo, né, que as crises antecipam tendências, o que você acha que com a pandemia mudou no comportamento das pessoas que gerem essas necessidades das cidades caminháveis, a micromobilidade? Como você faz um paralelo dessa relação? Mais à frente eu vou falar um pouco como é que a gente acredita o porquê que as cidades precisam do novo urbanismo para justamente continuarem sendo cidades atrativas, porque o que acontece? Hoje em dia a gente viu que muitas coisas a gente não precisa sair de casa para fazer ou para receber um produto para consumir, tem uma pesquisa que mostra que 25% dos trabalhadores no Brasil poderiam trabalhar 100% em home office. Isso aí é muita gente, né? Então, as cidades, só que ao mesmo tempo existe uma evolução da tecnologia por um outro lado que também vai exigir um novo tipo de trabalho. Esse novo tipo de trabalho, que a gente pode ir passando um pouco, Carol, é o que vai vir de encontro com o novo urbanismo.
Acabando um pouco aqui a questão concluindo aqui a questão da mobilidade, né? Algumas coisas que já existiam, né? Como o carro elétrico, né? Que já está num crescimento muito grande. O carro autônomo e mais o compartilhamento, né? Como aplicativo de compartilhamento de automóvel. Essa combinação dessas três coisas juntas, elas podem sim ser podem nos dar uma transformação no panorama de mobilidade, principalmente no Brasil, que a gente tem, enfim, um urbanismo, umas cidades muito ainda estruturadas para o carro particular, né? Porque o carro privado, na verdade, ele é o grande, digamos, vilão da qualidade urbana das cidades, porque existe uma pesquisa que cada carro ele precisa de 9 vezes o tamanho dele disponível na cidade para ele poder circular, para ele poder estacionar em área pública, para poder estacionar na área privada. Então, ele é um grande vilão, e as cidades que têm a qualidade urbana dentro do novo urbanismo, elas claro que tem que continuar existindo os carros, mas ele não é uma prioridade na mobilidade urbana. Então, essa tríade aí do carro elétrico, autônomo e compartilhado, ele pode sim ser uma resposta, né, que vai acontecer, a gente acredita, de uma forma muito rápida, como uma solução, porque o que hoje um motorista de Uber, né, ele tem o carro dele e ele vai acabar cansando depois de um tempo, ele tem que estacionar o carro, tem que fazer a revisão. Então, um carro autônomo, ele não tem motorista, né? Ao mesmo tempo, ele é muito mais caro. Mas se ele não tem motorista, por que existe algum sentido esse carro ficar estacionado em algum momento da vida dele, da vida útil dele, se ele é compartilhado, ele não tem motorista, ele só precisa parar para abastecer e para fazer alguma manutenção. E mesmo a manutenção, agora, os carros elétricos, os motores exigem muito menos manutenção, né? Então, esse carro vai ficar 100% do tempo circulando e isso vai reduzir a quantidade de carros necessários na cidade. E a Build já está trabalhando com a experiência do carro compartilhado, né, gurias? Sim. Nós já temos empreendimento, sempre foi uma preocupação nos nossos produtos, né? A gente tem os nossos bike shares, agora a gente coloca tanto para bikes quanto para patinetes, né? É muito importante a pesquisa, porque ela nos direciona exatamente, porque a nossa preocupação sempre é olhar a necessidade do nosso cliente, né? O que a gente pode facilitar no dia a dia e na rotina desse cliente. Então, a pesquisa ela é muito importante para a gente direcionar da melhor forma. Cada empreendimento a gente pensa direcionado no público, no local, na realidade daquele empreendimento. Então, é muito peculiar, muito específico para cada produto que a gente desenvolve. Então, hoje a gente já tem a preocupação dessas questões a gente chama de bike share, enfim, que são as bikes, os patinetes para compartilhar esses usos, né? Também a gente tem a questão a preocupação do abastecimento de carros elétricos, os híbridos, a gente já tem essa atenção também. E a gente vem sempre procurando, né, fazer algumas parcerias para trazer esses serviços para dentro do empreendimento, entendendo toda essa realidade. Já era uma preocupação antes da pandemia, e agora, pós-pandemia, mais ainda, né, para poder facilitar o dia a dia do morador, né, do nosso cliente ali. Sim, é muito... Desculpa, Mari, pode falar. Não, eu ia dizer que justamente esses 3 pontos aqui, de carro elétrico, autônomo, compartilhado, ele já estava sendo uma realidade, né? Ele só está vindo com mais força, mas que a gente tem alguns cases aqui que vai trazer com muito mais inspiração e sentido para a nossa cabeça, até, de certa forma, assim, ficar um pouco do meme da Nazaré, né? Que a gente fica olhando toda a onda chegando, porque o que acontece quando a gente chama de tendência é que a gente vê as micro-ondas, os micromovimentos acontecendo na nossa direção. Olha a dádiva do home office, né? O cachorro latindo. Então, a gente vê isso no fundo acontecendo e se prepara, né? Então, nessa situação, carro elétrico, autônomo, compartilhado, ele veio forte como uma tendência, a gente já abraçou como uma realidade, mas aí a gente já está vendo lá no fundo outras tendências vindo que vem de encontro a toda essa situação, e mais para frente a gente vai mostrar. Desculpa, Mari, eu te interrompi. Não, complementou, ótimo. De quanto isso é importante, né, para a criação dos conceitos dos nossos empreendimentos. A gente tem
sempre andar com essas tendências, porque a gente acaba desenvolvendo empreendimentos que vão ser lançados daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio. Então, hoje em dia, as coisas mudam muito rápido, cada vez mais rápido. Então, se a gente não estiver atento a isso, a gente acaba fazendo coisas que ficam ociosas, espaços que ficam ociosos, porque se a gente for pensar, né, nessa tendência dos carros compartilhados, que cada vez menos a gente vai ver carros próprios, será que tem a necessidade do tanto de vagas que a gente deixa hoje nos empreendimentos? Exato. Será que a gente tem que pensar no novo uso para os subsolos? O que vão virar eles nos empreendimentos que já foram entregues? O que a gente faz para os próximos empreendimentos? Então, é muito importante essa ligação com as tendências, tudo que está por vir, para a gente conseguir trazer isso para os empreendimentos que já foram entregues e para os empreendimentos que serão lançados. Então, é muito produtivo esse olhar. E ainda assim, um olhar socioambiental também, né? Tanto do comportamento que a gente está conversando agora, quanto ao meio ambiente, o que isso lá na frente é um olhar muito assim, à frente do que a gente vive hoje, né? Sim, essa é mais uma tendência, né? A preocupação com o meio ambiente, assim, também vai ser sempre já era, né, das novas gerações, uma preocupação, e isso tem que estar embutido tanto em edificação como na mobilidade. Isso aí já tem que estar na cabeça das pessoas, porque senão realmente não faz sentido, né? E aqui a gente tem um exemplo, então, dessa iniciativa aqui de Porto Alegre, se chama Grilo. É um aplicativo que tu chama, tem um motorista e pode ir 2 pessoas, pode carregar as malas em cima ou no banco da frente, e ele é elétrico, né? Por isso que ele é sustentável. Ele percorre pequenas distâncias e ele é uma inovação, né? Mas ele na verdade, inspirado nos tuk-tuks indianos, né? Que é um transporte muito famoso na Índia, só que aqui é uma versão elétrica e compartilhada, né? Que legal. Legal, né? Não, e a coisa mais bonitinha, né? Parece um grilo mesmo. Não, muito interessante. Claro, ele é para distâncias de até 5 quilômetros, né? Ele não tem uma velocidade tão grande, então eu vou dar um pulo ali, né? Então, justamente essa micromobilidade, que talvez você não precisa pegar um ônibus, o tamanho de um ônibus, tá poluindo a cidade, ou talvez está ocupando um espaço muito grande para ter essa agilidade. Bom, claro, os drones, né? Entrega por drone também, já até no Brasil tem algumas autorizações já para teste, né? Então, não só a gente estando em casa durante a pandemia, mas que são coisas, então, que a gente está pedindo e vem por correio, vem por motoboy, mas daqui a pouco vai começar a vir por drone. Então, essa tendência dos prédios ou das casas terem um L-ponto de drone, né? Um drone ponto ali, acho que também é algo que super vai acontecer, assim, de uma forma bem fácil, né? Até viajando, Carol. Desculpa, pode, Mari, vai. Até viajando um pouco aqui, imagina se em cada varanda de apartamento tiver um ponto do L-ponto. Então a pessoa não tem mais nem que descer na portaria para pegar a encomenda. Já chega ali na própria varanda dela. Imagina a praticidade disso, não ter que ir até a portaria. Faz muito sentido. Sim. E essa semana até saiu uma reportagem falando que na China os bombeiros já estão testando apagar fogo com drone. Então, eu li essa eu até olhei essa reportagem. É assim, às vezes a gente pensa que são ideias, nossa, absurdas, mas as boas ideias, elas vêm de um nexo assim, né? E aí começam-se as grandes facilidades. Não, tão absurdas que agora a gente tem drone humano, né? Então, a evolução do carro elétrico, autônomo e compartilhado pode ser a evolução do próprio drone, né? Então, já existem testes de drones humanos no mundo inteiro, já tem várias empresas testando, né? E realmente ele vai funcionar como se fosse um Uber, né? Tu vai chamar, ele vai descer num local seguro na cidade, tu vai entrar nele e só dizer, eu quero ir para tal local, ele vai te levar nesse outro, enfim, sem enfrentar o trânsito, sem ter que congestionar mais a cidade, né? É algo que também uma tendência muito rápida que vai acontecer. Falando também ainda de mobilidade, a gente não tem como falar, porque mobilidade dentro da cidade, ela tem muito a ver com o nosso modo de vida, né? Como é que a gente, enfim, como é que a gente vive a nossa vida, vai para o colégio, vai estudar, vai trabalhar, como é que a gente vai sair na noite, né? Então, o modo de vida influencia como vai ser a mobilidade. E
o estilo de vida ele é totalmente influenciado pelas tecnologias, sempre foi na história, né, das revoluções. Agora, a nossa revolução digital e até pós-digital é algo que vai acontecer muito mais rápido ainda, né? Então, a gente tem desde os aplicativos que nos dão inúmeras facilidades, mas muitos deles, eles eliminam alguns intermediários, né? Então, deixam os serviços e muito mais rápidos e talvez mais baratos. O Big Data, a inteligência artificial, a internet das coisas. Todas essas tecnologias, o que elas nos mostram uma tendência? Uma tendência cada vez mais de que as pessoas vão precisar fazer menos serviço braçal, serviço de força e serviços repetitivos, e vão ter mais tempo livre para lazer e também para uma demanda muito maior de serviços criativos, né? Então, linkando um pouco o que a Mari perguntou, por que as cidades e o novo urbanismo têm a ver com as novas tendências. Então, o que é necessário para ter criatividade, né? A criatividade, ela precisa de conexão, ela precisa de atrito entre pessoas, precisa sair aquela faísca, precisa de discussão, precisa de experimentação, prototipagem, né? A união, talvez, de duas ideias que nem eram muito boas, juntas se transformam numa terceira ideia com um grande potencial de benefício. Então, para que isso aconteça, as pessoas precisam se encontrar, precisam trocar, seja no trabalho, no lazer. E, historicamente, os grandes centros urbanos foram sempre os locais propícios para que isso acontecesse, né? Então, as cidades que estão preparadas para essa nova revolução digital, elas estão investindo em busca, disputando pelas melhores e maiores mentes criativas para que venham morar nelas, né? Então, se isso já era uma tendência antes da pandemia, imagina na pós-pandemia, as cidades elas realmente precisam se reinventar e de uma forma muito qualificada, tanto as cidades como as edificações e os negócios, né? Eles deverão se esforçar ainda mais para fazer com que as pessoas queiram se deslocar, queiram conviver e co-criar em seus espaços, né? O que um escritório, hoje em dia, por que uma pessoa vai se deslocar, sair de casa para trabalhar no escritório? O escritório ele tem que ter um espaço muito mais qualificado, ele tem que oferecer uma experiência muito melhor, né? As edificações no modo geral e a cidade como um todo, né? E experiência e qualidade do teu dia a dia está muito vinculado com o teu tempo. E é justamente que a gente entra agora para falar dessa relação entre tempo e tecnologia, né? É até engraçado, porque eu estou participando de alguns cursos sobre liderança criativa, e aí teve uma senhora que comunicou assim para ela que o que ela mais aprendeu na vida é gerenciar o tempo dela para poder ficar com a neta, tudo o que ela não investiu de tempo para ficar com o filho. Bom, eu tive que desligar minha câmera nessa hora, chorei, fiquei emocionada, porque realmente, gente, o nosso tempo é o bem mais valioso, né? Quando a gente, enfim, for dessa para uma melhora, a gente vai lembrar dos nossos tempos de conexão, das pessoas que ficaram, dos nossos afetos, dos nossos vínculos, né? Muito mais daquilo tudo que a gente produziu. Então, o nosso tempo é o bem mais valioso e, nesse caso, a tecnologia, mais uma vez, é a nossa aliada. Até a Mari comentou assim, antes a gente ia até os lugares, agora os lugares vêm até a gente, né? Estão nos nossos espaços, estão nos nossos lares, e aí a gente economiza tempo, e com esse tempo a gente pode investir para os nossos afetos, ou a gente pode investir para produtividade, seja o que for, mas a questão toda tá relacionada ao tempo, né, Mari? Exatamente. Eu vejo muito que uma das transformações assim da pandemia é que hoje ficou inadmissível passar 30 minutos, 1 hora do seu dia no trânsito, né? Ninguém mais quer isso. Então, os serviços vieram para perto justamente para evitar esse desgaste. E aí, fazendo um link com o que o Gabriel falou, realmente, as pessoas vão sair de casa agora, vão se dar o trabalho de sair, de se arrumar para sair quando elas tiverem em troca uma experiência muito fora do que elas estão acostumadas. Sair para ir no supermercado, eu acho que daqui 5 anos não vai mais acontecer. É lógico que
nada acaba, né? Nada, sempre fica um restinho de alguma coisa, mas acredito que a pessoa vai deixar de ir no supermercado para comprar as coisas triviais para ir ter uma experiência, comprar um jantar inesquecível, comprar um ingrediente que não está na rotina ali. Então, as cidades realmente vão ter que se reinventar, o comércio vai ter que se reinventar, tem que chamar de novo as pessoas, né? O porquê que elas vão gastar ali 15 minutos no carro para chegar até um lugar. E é justamente disso que eu linko com esse nosso novo material aqui, que é o conceito da desmaterialização, porque antes existia essa tendência, que agora já é uma super realidade, no sentido de que tudo está no nosso celular, agenda, música, fotografia, despertador, calculadora. Então, antes a gente tinha desmaterialização em relação ao produto, né? Que hoje tudo está no nosso celular. Acontece que agora a gente está vivendo uma realidade de desmaterialização dos serviços, né? Então, seja um psicólogo online, seja o próprio restaurante que a gente ou deixou de ir ou vai deixar de ir menos depois dessa tão esperada vacina, ou um pilates que a gente fazia presencialmente, agora a gente pode às vezes fazer presencialmente, às vezes fazer online. Então, o conceito de desmaterialização está vindo para os serviços também, né? Para as experiências dos serviços em casa. Então, aqui tem um outro gancho que antes era uma tendência que virou realidade, só que agora é uma tendência que está virando realidade relacionada aos serviços. E aí a gente pergunta, depois que isso tudo passar, né, vai ser 100% presencial? Realmente vai voltar a ser tudo 100% presencial? A gente acredita que, na verdade, todas essas operações, né, seja, sei lá, um psicólogo online, um pilates online, uma academia online, um curso de inglês online, a gente acredita que vão ser operações parcialmente desmaterializadas. Então, realmente, reverter para ser 100% presencial, a gente não acredita que vai ser, porque a gente viu que esse novo mundo digital é super possível. Possível, confortável e ainda gera conexões, né? Completamente, concordo. A gente está vendo isso, né? Está vivendo. Tá vivendo isso. Não, e é descortinar uma realidade que para a gente estava até distante, né? Não como fazer online, mas agora a gente viu que é possível e que tem significado para a gente. A gente consegue realmente aproveitar. Claro que o presencial não vai perder o seu impacto, né? Nada substitui o olho no olho, aquela troca de energia, mas realmente para facilitar, como que a gente pensa, né? Que isso vai impactar os nossos lares? Porque essa mudança de mobilidade, de prioridades e de preferências vai impactar o nosso jeito de morar. Então, é aqui que entra esse novo habitar, tá? A gente não é da turma que acredita muito nesse novo normal, mas tem um novo habitar, porque a gente ressignificou os lares de muitas maneiras, inclusive isso seria pauta para muitas lives para falar do novo habitat, como isso se reflete em arquitetura, em comportamento, mas para relacionar com mobilidade, a gente acredita que os espaços e os equipamentos vão migrar para dentro dos nossos lares. Então, antes a gente, ok, vou na academia. Daí depois, ok, vou na academia dentro do meu condomínio. Aí agora eu já estou querendo, inclusive, uma academia dentro do meu apartamento. Né? Então, aí a gente vai lá, compra um kit de academia para ter dentro do apartamento. Ou se antes a gente não tinha um espaço reservado daqui a pouco para pilates ou para home office, a gente já vai querer que esteja dentro dos nossos lares. Inclusive, as teleentregas e as compras online, como uma crescente, geraram um movimento assim que reverberou por muitas áreas. Então, a gente tem aqui sistema de recebimento, sistema de estoque, armazenamento, e inclusive uma área de desinfecção antes de entrar nos nossos lares, né, em área condominial. Isso na verdade, não é nem essencial, virou premissa, né? Então, daqui a pouco a gente está viajando e a gente encomenda alguma coisa por iFood, a gente não chega a tempo,
poderia ter um espaço para deixar quentinho ali, junto com o hall de entrada, o moço do iFood vai lá e entrega quando a gente chega, tá quentinho, estoque também no mesmo raciocínio, a parte de desinfecção. Então, isso tudo sim, ainda é tendência, porque ainda não nos inundou, né? A gente está vindo a onda bater. Como que é para vocês, gurias, esse ponto aqui? Realidade. Ai, meu Deus, realidade. Nossa, eu vejo muito do que você está falando, Carol, porque uma sala não é mais uma sala ela tem que ser a escola do seu filho, tem que ser o espaço do seu trabalho, tem que ser o seu restaurante, tem que ser tudo. Então, acho que fica difícil até a gente dar nome a ambientes, eles têm que ser cada vez mais flexíveis, com possibilidade de ser várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Eu acho que é isso que vem mostrando, né, que o futuro dos lares, o que está acontecendo hoje no mercado. Tipo um lar canivete suíço, né? Ótima descrição. A gente não pode deixar de falar, gente, das experiências, porque se antes a gente tinha muitas experiências fora dos nossos lares e a gente reservava uma que outra para dentro de casa, né? Como um Netflix / cinema dentro de casa, ou receber alguns amigos pontualmente, família. Agora a gente quer ter, sim, experiências e a pandemia serviu para explorar e expandir o conceito de criatividade nesse sentido, onde a gente vai dar muito mais bola para essa estética, para as texturas, para os aromas e para os sabores, e não é só a gente usando a criatividade dos nossos espaços de arquitetura, né, dos nossos lares, mas é também as empresas, os serviços, né, os restaurantes pensando como que eles vão conseguir pensar em embalagens, em recadinhos, coisas que quando a gente receber nas nossas casas, a gente vai se sentir abraçado e vai ter essa conexão, essa troca, mesmo sem se ver, sem estar perto, sem saber, inclusive, quem é a pessoa que está me entregando aquela mercadoria, né? Então, a experiência, ela é um ponto muito importante para a gente seguir tendo significado em tudo aquilo que a gente faz. Exato. E aí a gente traz um case que quando a nossa equipe aqui de Porto Alegre foi visitar em São Paulo os empreendimentos da Build, a gente se encantou com o B-Market. Gurias, por favor, falem do famoso B-Market que a gente se encantou. Meu Deus, isso tem sido um sucesso, estamos implantando em todos os empreendimentos, agora não tem mais nenhum que pode ficar sem. É uma facilidade, eu não sei se o gatilho foi a pandemia, as pessoas não quererem sair de casa, mas não tem um lugar que não queira ter isso. É muito cômodo, né? Às vezes acabava um creme de leite, você tinha que correr no supermercado, um super trabalho. Então é uma mão na roda, você desce ali, aperta o botãozinho do térreo e pronto, chegou no seu supermercado dentro de casa. Acho que isso traduz muito de tudo que a gente conversou, né? A comodidade, cada vez mais essa busca de os serviços chegarem até o cliente. Então, não sei se a Tati quer complementar aí com alguma informação. É a questão, quando a Carol falou, que eu falei, é a realidade, né? A nossa realidade. Como a gente tem que sempre estar vendo, quando a gente desenvolve um produto até ele ser entregue para o nosso cliente, essa preocupação da gente acertar na pesquisa para direcionar mais as necessidades do nosso cliente, né, com cada público daquele empreendimento. E já era uma busca, o B-Market, né, ele, na verdade, já era um projeto antes pandemia e que agora fez cada mais sentido ainda durante essa questão de pós-pandemia. E a gente, de pós-pandemia, perdão. E aí a gente também tem, nós não paramos por aí, né? A gente tem essa preocupação de estar trazendo esses serviços, como colocou a academia. Por que eu ir até a academia? Por que a academia não vem até nós, né? Por que não por esses espaços com os nossos parceiros, ter essa qualidade para o cliente? Então, a gente vem trabalhando, tem novidade vindo por aí também nessa linha de parcerias com serviços nos nossos empreendimentos, e é muito importante a direcionamento sempre da pesquisa, do acompanhamento, do olhar hoje, olhar daqui, depois, enfim, a funcionalidade para o cliente, como que é esse comportamento, o coworking, né, que já era uma realidade nos nossos empreendimentos,
Isso tudo é a pesquisa que vai direcionando a gente, entender o comportamento humano, né? E isso também, às vezes, é muito regional, né? Da própria cidade, do local. Mas isso já é uma questão, assim, de serviços que a gente vem fazendo parcerias e trazendo cada vez mais essa facilidade para o nosso cliente, para o morador, né? Não, a gente fez questão de trazer esse case aqui, porque demais, o nosso demais. É o nosso queridinho. É o queridinho. Eu já fiquei até meio indignada que em Porto Alegre a gente ainda não tem isso, mas em breve. E é gente, muito bacana. Ai, desculpa, Tati, te interrompi. Imagina, teve uma aceitação, assim, dos clientes, né, o Mari, que, tipo, a gente fica feliz, né, que a gente vê que realmente a gente fez, planejou, implantou algo que realmente está sendo usado, que faz todo sentido. E aqui a gente traz mais 2 pontos. Eu sei que a gente está na capa da gaita do nosso tempinho, né? Mas aqui a gente traz mais 2 pontos bem importantes, tá, gurias? Que é no sentido de agricultura urbana. Então, o plantio, o cuidado, a colheita, que antes já fazia sentido da gente ter nos nossos lares, agora se intensificou no sentido de que a gente pode ter o temperinho que a gente vai utilizar para a gente consumir. A gente pode ter tipos de planta que vão colaborar para o nosso bem-estar. Então, tem pesquisas e pesquisas que mostram que todo esse plantio dentro de casa melhora, inclusive, no senso de tranquilidade, no senso de pertencimento. Agora me fugiram os dados, mas é muito interessante ver que essas estatísticas estão a favor da qualidade de vida. Inclusive, outro pilar tem a rejeição da indústria de massa. Então, a gente vai priorizar ter a compra dos produtores e da comunidade local, inclusive para o alimento transitar menos, né? Ficar indo do caminhão para o super, aí depois ir até uma sacola para gente. E tem outro ponto, né? Eu até estava conversando com uma amiga esses dias. Nossa, eu vi um blusão muito lindo numa loja, aí estava lá R$170. Eu pensei, cara, por que eu vou comprar dessa multinacional, se eu vi há um tempo atrás de uma arquiteta que estava virando designer de roupas, assim, e estava cobrando 200 e pouco por um produto, né? Eu prefiro ajudar o crescimento dela do que entregar um valor, uma quantia que eu não sei para quem que está indo. Então, tem muitos pilares que antes já estavam acontecendo, que vieram para ficar e que, na verdade, fazem sentido para a gente, porque, inclusive, essa pandemia serviu para a gente se ouvir mais, repensar nessas prioridades, né? Então, a gente traz um ponto que é sobre tecnologias que reduzem o desperdício do nosso tempo de forma inteligente e sustentável. Então, não adianta, isso está vindo, cada vez mais vai vir, essas tecnologias, elas são nossas aliadas. Então, a gente tem o próprio Amazon Go, que num aplicativo a gente pode entrar no mercado, a gente pega sem precisar pagar, porque o aplicativo ele já tem um sensor, então ele identifica que a gente selecionou ele e está levando para casa. Se a gente desistir do produto, é só a gente devolver para a prateleira que o sensor identificou que a gente desistiu da compra. Então, tem muitos movimentos, né? Como a teleentrega por carro autônomo, tu pode comprar pelo aplicativo, alguém coloca dentro do carro autônomo, ele vem até a frente da tua casa, tu pega a mercadoria e é de uma forma muito mais simples e organizada, de certa forma, né? Muito legal. O kit home office veio um boom também disso no meio da pandemia, né? Então, a gente tem um box ali com o kit tecnologia, daqui a pouco para fazer lives, para fazer reuniões, tem esse ponto. Ou até mesmo a IKEA de móveis, né? Que ela já te oferece o kit inteiro. Então, tu recebe, tu entra no site, tu identifica a cadeira é tanto, a escrivaninha é tanto, o computador é isso, sabe? Ela já te dá um panorama de quanto que é o investimento para tu ter um home office daquele estilo em casa.
Kit de exercícios em casa, também tem diversos kits que vêm, os halteres, um tapetinho de yoga, enfim, vários elementos para que tu compre aquilo, tenha em casa e tu te sinta confortável com essa mudança de paradigmas. E as próprias reuniões online, que antes, no início, todo mundo ficava nervoso, achava que não funcionava muito bem. Hoje em dia, é super interessante, inclusive nas aulas que eu estou fazendo sobre liderança criativa, é muito interessante que o professor fala, por favor, liguem a câmera, é muito importante para o professor que vocês estejam aí, que vocês interajam, que eu visualize o olhar de vocês. E todo mundo vai lá e abre a câmera. Então, na verdade, com um ambiente cada vez mais digital, onde o tempo é o nosso bem mais precioso, a gente tem que entender que pode vir algumas ansiedades, né? Com todas essas ondas que estão surgindo, mas que, na verdade, para a gente, a conexão humana ainda é a resposta. Seja uma conexão humana através do digital, como que a gente está fazendo aqui, porque eu estou me sentindo muito próxima de vocês, né? Claro, eu preferia uma reunião, né? Uma palestra com todo mundo trocando junto, com essa energia da troca, mas é muito satisfatório eu estar conversando aqui com vocês. Então, a gente acredita que a conexão humana é a resposta e essas tecnologias, elas são nossas aliadas, não é que elas venham para assustar, tá? Elas têm que vir para inspirar a gente. Então, obrigada, pessoal. Legal demais. Eu acho que são muitos pontos, né, para a gente pensar, para a gente trazer para os nossos empreendimentos. Acho que isso nunca vai acabar, porque agora a gente está vivendo isso, daqui a pouco a gente tem que antecipar outras tendências, então é um trabalho sem fim. Muito pessoal, obrigada. Pela participação de vocês, foi demais os assuntos aí, né, Mari? As tendências, a importância da pesquisa para o briefing do cliente, assim, sensacional. A gente agradece todo esse conteúdo rico aí. Roubamos 5 minutinhos aí, mas tem muita coisa para falar, é muito interessante. E um vai puxando o outro, um tema puxa o outro. É um desafio falar sobre comportamento, sobre moradia, em 40 minutos. É muito bom. Legal que a gente vai poder não só falar, mas poder começar a implementar já nos empreendimentos, né? Então, sim, exato. Muita coisa. A gente está fazendo esse trabalho, a gente está muito empolgado com essa ideia de ver toda essa mudança acontecer logo. Legal, muito bacana. Obrigada, pessoal. Obrigada, querida. Obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Adoramos, viu? Que bom, ficamos felizes. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos aí que escutaram a gente.